Meus irmãos, eu quero te fazer umas perguntas. Quando você olha para a realidade do Brasil, o que você pensa? Quando você vê algumas incoerências acontecendo à sua volta, ao seu redor, o que isso te traz à mente? Às vezes vergonha, não sei, às vezes frustração, às vezes uma necessidade de fazer alguma coisa, uma necessidade de você até saber por onde começar, porque tem tanta coisa para se arrumar. E em meio a tudo isso, a gente também tem os nossos problemas e as nossas dificuldades. Já temos que lidar com uma economia que não está muito bem, não está boa para ninguém. Eu costumo usar bastante Uber. E sempre gosto de conversar com esse pessoal. E cada um fala que está difícil a situação econômica. E isso é verdade. E não é só para eles, mas para todo mundo. E a situação econômica está difícil, os políticos, ao invés de ajudar, só complicam, né? A política praticada também. Muita da mentalidade das pessoas, essa mentalidade egoísta de buscar o interesse pessoal, de se preocupar somente consigo mesmo, de você não encontrar uma mão amiga que esteja disposta a caminhar contigo em momentos difíceis, momentos que talvez não sejam nem uma situação econômica complicada, mas também momentos de frustração, momentos de oração, momentos onde você precisa uma palavra de encorajamento. A gente não encontra facilmente. Eu tenho amigos que muitas vezes estão muito sozinhos e eles reclamam bastante dessa saudade de ter esse tempo juntos que a gente costumava ter normalmente no seminário. E aquele tempo era muito gostoso porque a gente se focava na mesma realidade, se focava no mesmo alvo, mas agora cada um voltou para sua realidade, vamos dizer. E cada um se encontra sozinho e de novo, muitas vezes lutando com aquela questão de eu tenho que conseguir os meus alvos, as minhas preocupações, eu tenho que vencer as minhas lutas e pouco me preocupo com a pessoa que está do lado. Pessoal, essa é a mentalidade do mundo hoje, essa mentalidade de relacionamento líquido, não sei se você já ouviu, daquele relacionamento que você tira proveito até você sugar tudo que você consegue, e quando aquilo já não tem mais algum suco, né, para te dar, algum líquido, você faz o quê? Sai fora. Eu quero começar hoje uma série no livro de Jonas. Eu vou pregar no livro de Jonas e talvez o que você vai pensar, nossa, Samuel vai falar de novo da baleia, né? Todo mundo pensa nisso quando você fala Jonas, se lembra da historinha da baleia. Mas deixa eu te falar uma coisa, a baleia não é o personagem principal da história. Nem mesmo Jonas. É Deus. E como que Deus fala para nós hoje por meio desse livro? É um livro pequeno. Eu queria começar com uma introdução que é importante a gente entender um pouquinho qual era a realidade de Jonas. Jonas é um profeta pouco mencionado na Bíblia, e além do livro dele, foi mencionado mais somente uma vez. E ele foi mencionado lá em segundo livro dos Reis, você pode abrir. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, vai nos falar um pouquinho sobre a realidade de Jonas. Segunda Reis, capítulo 14, verso 25. A gente pode ler do 23 até o 27, para ter uma noção mais clara do que estava acontecendo. Jonas além de ser mencionado no livro dele, ele é mencionado aqui, ok? Diz o seguinte, segundo Reis, capítulo 14, verso 23 até o 27. Diz, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria. E reinou 41 anos.
Ele fez o que o Senhor reprova, tá? Se você quiser até colocar um risquinho ali embaixo da palavra reprova. E não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, que era um antigo Jeroboão, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, isto é, o mar morto, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gad-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, e não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Até aí, vamos orar? Depois eu vou explicar um pouquinho os versículos. Amado Deus, amado Pai, precisamos, Senhor, tanto da Tua graça, muita sabedoria e muita compreensão, Senhor, da Tua palavra. Acima de compreensão, Senhor, nós não queremos somente nos tornarmos conhecedores, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, muitas vezes, enquanto a teologia, decoramos versículos, conhecemos bastante, ou às vezes mesmo não conhecemos nada. E por isso, Senhor, não praticamos o que a Tua palavra nos diz. Eu peço, Senhor, que nessa manhã a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que ela possa realmente ser relevante para as nossas vidas, mas que ela cabe fundo no nosso coração, Senhor, para levantar aquela poeira, Senhor, para que se veja realmente o caráter que o Senhor espera de nós. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar pregando mais uma vez. E peço, Senhor, que cada palavra que saia da minha boca possa concordar contigo, Senhor. Se não for assim, Pai, que o Senhor permita que os meus irmãos esqueçam aquilo que eu digo. Em nome de Jesus que estou orando. Amém. Amém. Pessoal, a realidade de Israel naquele tempo era muito parecida com hoje. Como assim? Você acabou de ler que Deus levantou um rei para Israel, e esse rei reinou 40 anos. E nesses 40 anos, Israel teve prosperidade. Não sei se você lembra, mas Salomão foi o rei mais rico de Israel. Esse Jeroboão aqui é Jeroboão II. Você já percebeu que tinha outro Jeroboão antes. Esse Jeroboão II, ele foi um dos melhores reis de Israel. Agora, um detalhe importante, você tem que se lembrar também, se você deu aula ou teve aula de escola dominical, você lembrará que Israel estava dividido no reino do norte e no reino do sul. A gente está se referindo ao reino do norte agora, quando a gente está falando de Israel. Mas Israel eram aquelas 10 tribos que foram atrás do primeiro Jeroboão, e que na mínima oportunidade se voltaram aos ídolos. Esse rei aqui também não fez diferente. Apesar da prosperidade, do crescimento que teve, a idolatria na qual ele levou o povo, ou para a qual ele levou o povo, fez com que os pobres ficassem mais pobres, os ricos ficassem mais ricos, e as pessoas se voltassem para a idolatria. Em meio a esse contexto, Deus levantou um profeta chamado Jonas. Jonas era um profeta do povo de Israel. Jonas tinha que pregar para aquela geração. E eu imagino um pregador pregar para o seu povo é muito fácil. É muito fácil você pregar para a sua família. Sabe por quê? Porque você conhece os probleminhas dele, você conhece o caráter deles, você se relaciona bastante com eles e você conhece até ilustrações que você pode usar para chamar a atenção do seu povo. Porém, imagina o seguinte, imagina Deus te chamar para você ir pregar no pior lugar que existe. No pior lugar que você pode imaginar. Imagine você, um judeu,
da época da Segunda Guerra Mundial, que estava sofrendo nas mãos dos nazistas. Imagine que você estava naqueles campos de concentração, sendo torturado, sofrendo. Imagine que lá Deus te chama para você ir até Berlim e testemunhar para o Führer, para Hitler e para os alemães que Deus tem uma mensagem para eles. O que você faria? Imagina você ter que ir pregar para o pior inimigo que você tem, que Deus tem uma mensagem para essa pessoa. Para uma pessoa que você só ouviu falar que ela faz coisas más. Para uma pessoa que você sabe que vai te receber com pedra. Como seria a sua atitude? Quando você entende quem era o povo de Nínive, você vai mais ou menos ter a mesma atitude que Jonas. Vou te falar um pouquinho como era o povo de Assíria ou o povo de Nínive. Nínive, quando Jonas foi para lá, a Síria tinha perdido um pouco do seu poder por conta de lutas internas, política. Vários reis começaram a brigar entre eles e Nínive teve que se independizar do império, tá? Para fazer o seu próprio governo. Seria como mais ou menos assim: São Paulo está querendo lidar com a sua própria economia e não precisa dos outros estados, então São Paulo se isola do Brasil. Foi isso que aconteceu com Nínive. Só que a idolatria em Nínive era terrível. Só para você saber o que eles faziam. Eu não quero me estender muito nisso, porque são coisas muito terríveis. Os ninivitas, eles estudavam a maneira em que eles fariam sofrer os seus inimigos. Eles esfolavam as suas vítimas e deixavam elas vivas. E jogavam sal nelas. Essa era uma das práticas mais leves que eles tinham. Eles pegavam as mulheres grávidas e levavam na frente do seu Deus, cortavam a barriga delas, tiravam a criança que nem estava ainda para nascer e ofereciam para os seus deuses. E comiam a carne deles. Pessoal, esse povo era terrível. Vou dar tarefa para você. Se você quiser ler, procura no Google e fala prática dos assírios ou dos ninivitas. Aí você vai ter uma lista terrível de coisas que eles faziam. Imagina você ter que sair do seu contexto, da sua realidade, do seu conforto, da sua língua e ter que pregar para essas pessoas terríveis que Deus tem uma mensagem para elas. Abra comigo agora em Jonas capítulo 1. A gente vai ler o verso 1 até o 3. Temos tanta coisa ali. Jonas capítulo 1, verso 1 até o 3. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Pessoal, começa o versículo da seguinte maneira: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Palavra do Senhor. Em toda a Bíblia,
quando Deus falava a algum servo dele, em toda a Bíblia, quando a Bíblia fala, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor a fulano de tal, normalmente, sabe qual era a atitude do profeta e do servo do Senhor? Ele se levantava e ia fazer o que o Senhor diz. Ele se levantava, dispunha o seu coração, e com tudo que o Senhor dizia, ele ia e fazia aquilo que o Senhor mandou. Porque normalmente quando a palavra do Senhor fala, ela vem com uma ordem. E era normal que todo profeta, ao ouvir a palavra do Senhor, ele colocava o seu coração à disposição do Senhor e ele ia a fazer o que Deus mandou. É a única vez na Bíblia onde um profeta dispõe seu coração, se levanta e vai fazer o contrário que Deus diz. A única vez na Bíblia que um profeta dispõe seu coração para desobedecer ao Senhor, para fazer justamente o contrário ao que Deus manda. Vamos ler de novo, eu quero que você veja palavras que vou ressaltar aqui. De novo, a ordem, né? Normalmente, quando diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Quando a palavra do Senhor vem, ela vem com uma ordem. Normalmente, vem com uma ordem. Quando você ouve a palavra do Senhor, ela sempre vem com uma ordem por trás. Com um mandato. Onde Deus te lembra que Ele é o Senhor e você é o servo. Onde Ele te lembra que você tem deveres para com Ele. E tem uma palavra muito importante que aqui não está na NVI, mas você vai achar talvez na Almeida Revista Atualizada, que é levanta-te, dispõe o seu coração, se coloque à disposição e faça o que estou mandando. Quando Deus fala, gente, Ele sempre fala com uma ordem. E as ordens do Senhor, elas sempre devem ser cumpridas. Por isso, o título dessa pregação chama Fuja se for capaz. Será que em toda a história de Jonas, Jonas vai conseguir fugir? Quem já leu a história já tem spoiler. Mas a gente pode continuar lendo. Olha a ordem que o Senhor diz para ele. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Gente, a maldade de Nínive era tão grande que literalmente o escritor está usando uma figura de linguagem para dizer que a maldade chegou até o lugar onde o Senhor mora. Mas nós sabemos que Deus é onipresente e que Deus enxerga a todo momento as coisas que fazemos. Mas era tão grande a maldade desse povo que na verdade tinha enchido tudo e tinha chegado à presença mesma do Senhor. E Deus dá a ordem a Jonas, a esse povo terrível, a esse povo ruim, a esse povo que faz tudo o contrário, que não conhece a Deus, eu quero que você vá. E como que ele diz? Vai devagar. Não, ele diz, vai depressa, agora, não perca tempo, é hoje. Voltando um pouquinho para nós. Quando Deus dá uma ordem, Deus quer que essa ordem seja cumprida depressa. Hoje é o dia que você deve ouvir a mensagem. Hoje é o dia que você deve falar para as pessoas. Jonas é um dos livros do Antigo Testamento que tem foco missionário. Tem um foco de arrependimento. Onde Deus chama também gentios. Talvez, desde o seu ponto de vista, tenha muitas pessoas no seu prédio, no seu trabalho, na rua,
em algum lugar onde você conheça, que você diz, nossa, essa pessoa não merece ser salva. Desde seu ponto de vista. Desde o nosso ponto de vista, muitas vezes a gente julga as pessoas dizendo, nossa, esse cara talvez nem seja convertido. Os políticos do Brasil, se Deus pedisse para você, se levanta hoje e vai pregar lá em Brasília, eu quero saber quem iria. Depois de tanta frustração, tanta mágoa, tanta vergonha que a gente sente. Muitas vezes, sabe qual é a nossa resposta? Esse povo já não tem solução. A nossa indiferença se demonstra na nossa atitude do evangelismo. Quando a gente para de fazer o que o Senhor nos mandou a fazer. E Ele mandou com uma ordem. E a ordem do Senhor deve ser obedecida depressa. Depois que você ouviu isso e você vê a atitude de Jonas, você fala, nossa, como que Jonas agiu assim? Deus estava mandando uma ordem. Ele não fez, ele era um profeta. E uma coisa interessante, como profeta, e usando a mesma ideia de linguagem aqui, o profeta habitava, entre aspas, na presença do Senhor. Ele tinha um relacionamento com Deus de profeta, onde ele ouvia a voz do Senhor, onde ele se relacionava com o Senhor, onde quem entendia mais da palavra de Deus, de alguma maneira, era ele. Porém, qual que é a atitude de Jonas? Tendo conhecimento, sabendo da verdade de Deus, sabendo da graça de Deus, sabendo do amor de Deus, o que ele faz? Ele obedece? Vamos ler o verso 3. Mas, um grande contraste, né? Mas, porém, entretanto, com tudo isso, toda essa realidade que a gente veio falar, Jonas fugiu da presença do Senhor. Com todo o conhecimento, com toda a teologia, com toda a experiência que Jonas como profeta devia ter naquela época, ele diz o seguinte, Senhor, eu vou me levantar, mas eu vou para Tarsis. Eu vou para o lado contrário. Eu vou fazer a minha vontade. Eu vou lutar sozinho. E se é necessário, vou lutar com o Senhor. Porque quero ainda viver a minha vida. É tudo isso que ele está dizendo entre linhas. Veja lá. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Como é que alguém que conhece e sabe que Deus é onipresente pode dizer, vou para um lugar onde Deus talvez não vai me achar? Você sabia que Tarsis significa 3 coisas? Tarsis tem um significado de fim do mundo. Naquela época, era o último lugar de terra conhecido pelo homem. É o extremo ocidental do mar Mediterrâneo. O que nós conhecemos hoje como Espanha. Ou Portugal, a Península Ibérica. Totalmente contrário ao lugar onde Deus estava querendo mandar ele. Jonas diz o seguinte, imagino eu no coração dele, Deus não está lá, porque a palavra dele não chegou lá ainda. Então vou fugir para lá, para eu fazer a minha vontade. E você? E eu? Muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus na igreja, ouvimos a palavra de Deus em devocionais, no rádio, né? Fazemos o devocional do pão diário, ouvimos verdades bonitas. Porém, para obedecer a palavra de Deus, a gente diz não. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei que a Bíblia diz que eu não devo namorar com um cara que não é crente, mas eu quero. Eu sei que eu não devo fazer negócios com pessoas que quebram a moral de Deus, mas eu faço.
Eu sei que eu não posso continuar vivendo a minha vida segundo a minha carne. A Bíblia já me fala, o Espírito Santo luta comigo, mas eu quero fazer a minha vontade. E a gente acha que tem algum lugar que Deus não pode agir na nossa vida. Como Jonas estava pensando. Só para você ter uma ideia, adiantando um pouquinho a história, Jonas foi o pregador com a pior disposição da Bíblia. Gente, para eu pregar domingo aqui, só para você saber, não estou me gabando, tá? Estou falando sério. Eu estudei mais de um mês esse livro. E eu penso em aplicações, reflito na minha vida e penso como trazer de uma maneira que você consiga compreender o que estou dizendo. Agora, Jonas nem estudou para a mensagem. Jonas nem se preparou para levar a mensagem e, acima de tudo, ele estava com a pior disposição. Ele não veio para que pessoas ouçam ele. Ele veio, sabe para quê? Para que as pessoas não ouçam ele. Ou seja, a pior disposição possível. Ele agiu assim, à toa, sem se preocupar com os outros e pensando, quer saber, que tudo mesmo aqui não tem que funcionar, então vou pregar da pior maneira possível. Eu não quero que esses caras cresçam. Eu não quero que essas pessoas conheçam de Deus, então vou pregar o evangelho sim, mas vou pular tudo, vou falar alguns versículos, tudo errado. Essa era a atitude de Jonas. Mas você acha que Deus não usou ainda assim a vida dele? Venha os próximos estudos e você vai descobrir. Mas continuando, Jonas fugiu da presença do Senhor, se dirigiu para Tarsis. E aqui tem uma coisa que você vai precisar anotar. A palavra desceu. Desceu. Jonas desceu à cidade de Jope. Essa palavra desceu vai se repetir no livro umas 3 vezes. Mas o que significa descer? Aqui significava literalmente sair do lugar onde ele estava, porque ele estava no norte de Israel, e ele tinha que descer até o porto de Jope, que fica no sul de Israel. Mas isso tem um significado poético. Porque a maldade, você vai entender que a maldade de Nínive subiu à presença do Senhor. Da onde que Jonas fugiu? Da presença do Senhor. E enquanto a maldade subiu até a presença do Senhor, Jonas estava descendo. Na nossa vida, a gente, ao invés de estar no crescimento com o Senhor, de buscar mais a Ele, de não só conhecer a sua palavra, sino levar esse conhecimento à prática, a obedecer, a gente desobedece. E quando a gente desobedece, a gente só desce. Eu gosto de falar que na nossa vida a gente tem degraus. E os degraus ou você sobe ou você desce. E a descida é você chegar a ser o homem pecador que todos nós somos, mas viver e dizer assim, eu sei o que o Senhor quer, mas eu quero fazer a minha vida. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu quero a minha vontade. Eu já disse numa aula que existem 3 tipos de pessoas. O primeiro é o ignorante. A pessoa que peca porque ela não conhece a palavra de Deus. A pessoa que peca porque é nova convertida e está acostumada a uma vida de talvez 30 anos de prática pecaminosa. Para ela mudar essa prática tem que haver uma mudança, onde ela vai mudar a sua mente e seu coração e começar a construir algo novo.
Essa primeira pessoa, o ignorante que precisa aprender da palavra do Senhor para se tornar sábio. A segunda pessoa é o tolo, é o ímpio, é o obstinado, é o teimoso, que conhece a Bíblia, já ouviu falar da palavra do Senhor, vem domingo para a igreja, escuta o que o Senhor fala, mas ainda assim tem uma atitude dizendo: isso aí não é para mim. Deixa eu fazer a minha vontade. Deixa eu viver segundo as minhas regras, porque eu não concordo com Deus. Porque para mim Deus está errado. Deus fala, mas Deus não passa o que eu estou passando. Deus não viveu o que eu estou vivendo. Então a gente coloca a nossa imposição sobre a palavra de Deus e vive a nossa vida segundo o nosso jeito. E quando você olha para a Bíblia, você não olha para ela para que ela fale para você, senão você olha para você achar versículos para você sustentar a sua desobediência. E o terceiro é o sábio, que é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, reflete, considera o que o Senhor diz, conhece, mas não fica só no campo da teoria, senão obedece. Obedece ao seu Senhor. Esses três tipos de pessoas existem aqui. Sou eu também. Porque esse tipo de pessoas não mantém um ritmo de vida. Nós temos altos e baixos. E para algumas coisas, muitas vezes somos sábios. Com algumas outras coisas somos ignorantes. E com algumas outras coisas somos tolos. Porém, temos a oportunidade e a decisão de, ao invés de ser como Jonas, fugir da presença do Senhor, ou achar que estamos fugindo, tomar uma decisão de obedecer. O resumo do homem sábio na Bíblia não é aquele que conhece a palavra de Deus da trás para frente, da frente para trás, dos meios para os lados. O exemplo de homem sábio na Bíblia é aquele que obedece ao seu Senhor. O exemplo do homem sábio é aquele que não é aquele que conhece, senão aquele que obedece a seu Senhor. Jonas desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, pessoal, Jonas estava disposto até a pagar para desobedecer ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Olha a dureza do coração. Ele já estava desobedecendo ao Senhor. Porém, ele vai tirar do bolso uns R$100 para pagar a passagem dele para ir longe. Isso mostra a dureza de um coração humano. De que a gente muitas vezes até paga para fazer o contrário ao que Deus quer. E muitas vezes não pagamos só com dinheiro. Pagamos com o nosso tempo. Pagamos com nossos próprios interesses. Pagamos para obter os nossos prazeres. Pagamos para suprir nossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa. Necessidade é usado muito erroneamente no contexto cristão. Porque a gente chama necessidade a coisas que são muitas vezes desejos da carne. E desejo da carne não é uma necessidade. Necessidade é o básico que você precisa para viver. Isso é necessidade. Qualquer outra coisa é prazer, é desejo,
da minha carne. Isso não é necessidade, porque Deus sabe que sem isso você consegue viver. Necessidade é aquilo que eu preciso para viver. E prazer não é uma necessidade. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, quais são as nossas necessidades. E o versículo termina da seguinte maneira, que Deus conhece as nossas necessidades. Anote e leia em casa Mateus capítulo 6, verso 25 até o final. E faça seu devocional e pense se Deus não tem cumprido a sua promessa, porque Ele diz que Ele cuidará das nossas necessidades. Quais necessidades? As que Ele chama de necessidade ou as que nós achamos que são a nossa necessidade? Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, terminando, para quê? Para fugir do Senhor. Pessoal, graças a Deus, que Deus não age conforme a nossa atitude. Porque se Deus agisse com Jonas, já estou dando um pouquinho de spoiler, tá? Se Deus agisse com Jonas, do mesmo jeito que ele estava agindo com Deus, dizendo: Deus, eu sei quem você é, eu te conheço, eu já ouvi falar de você, mas eu não estou nem aí. Se Deus agisse da mesma forma, com a mesma indiferença, nós nunca teríamos a história de Jonas. Porém, gente, Deus é gracioso, soberano e maravilhoso, que até a maior desobediência que você faz, o Senhor vai usar, e não só para transformar a sua vida, senão para transformar também o seu contexto. Deus é soberano, o suficiente como para transformar o nosso contexto até com homens e pessoas que são desobedientes, porque Ele não depende de nós. Ele não vai esperar que você venha até Ele, Ele vai até você. Deus vai te buscar. Pare para pensar um pouquinho na sua vida. E pare para pensar naquele momento onde você estava mais longe de Deus, onde você não o conhecia, onde você negava quem Ele era. Eu não sei se você faz isso ainda, não sei, não conheço o seu coração. Pensa no seu coração, como ele estava duro. Mas foi lá, naquele momento, que o Senhor fez o quê? Te chamou. Tocou a sua vida, mexeu com você, te lembrou que você precisa dEle, te mostrou que sem Ele não há saída. Para pensar no momento mais escuro da sua vida, onde não tenha uma luz no final do túnel, Ele te mostrou a luz, Ele te trouxe esperança, e isso não dependeu de maneira alguma da sua atitude. Porque Deus te buscou primeiro. E louvado seja o nome do Senhor, porque se Deus nos tratasse conforme a nossa indiferença, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor é grande e renova a sua misericórdia, e por isso nós temos hoje o dia da salvação. Salvação tem sim vários significados. Para o cristão é a cura. Deus tem cura para a sua vida. Cura do pecado. Cura do egoísmo. Cura da maldade. Cura de você olhar para as pessoas e julgar elas segundo o seu jeito. Deus se interessa com cada pessoa nessa igreja, nessa comunidade, nesse país, até com os políticos de Brasília. Você quer começar uma transformação nesse país? Sabe por onde começa? Começa em você.
Comece a abrir mão de princípios morais errados, que você atribui à sua própria vida, longe da palavra de Deus. Você quer ver transformação na sua família? Seja um homem, uma mulher de Deus, que não só conhece a palavra, sino que obedece a palavra. Você quer ver transformação na sua igreja? Faça o seu papel de discípulo. Pregue o evangelho em todo lugar. Eu sei que muita gente está preocupada em trazer pessoas para a igreja. Mas nós nunca iremos trazer pessoas para a igreja se a gente não vai pregar para outras pessoas fora da igreja. Esse é o nosso dever. Você quer saber por onde começar? Comece com a sua vida. Está terminando 2019. Você quer um novo alvo para 2020? Porque talvez o 2019 já está acabando. Prega o evangelho. Testemunhe da verdade. Fale para as pessoas ao seu redor. Eu estou vendo bancos vazios aqui. E o que a gente vai estar acostumado a ver se a gente se preocupar só em ter pessoas aqui. Em manter nosso conforto, a nossa realidade, mas na verdade o nosso dever, o nosso papel é ir e pregar o evangelho. Com palavras e atitude. Com palavras e atitude. Jonas, não seja como Jonas. Jonas ouviu a palavra, Jonas conhecia a palavra. Jonas conhecia o contexto para o qual ele ia. Mas ele decidiu ir para o lado contrário. Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, você está ciente do que você tem que fazer. Eu estou ciente do que sou chamado a fazer. Agora você tem que decidir. Isso é para mim? Ou eu vou para Tarsis? A palavra de Deus, ela é uma. E é interessante, muitos teólogos liberais, eles gostam de falar que Jonas é uma fábula, é uma historinha, um conto de fadas. Mas se eu digo que Jonas é um conto de fadas, estou dizendo que milagres são contos de fadas. E Jesus usou o exemplo de Jonas no Evangelho de Mateus. Se eu estou negando Jonas, estou negando o que Jesus disse. Porque Jonas foi um exemplo que Jesus usou. E se Jesus usou Jonas, e eu faço caso do que os teólogos liberais falam, então Jesus foi um mentiroso. Então se Jesus foi um mentiroso, Jesus não ressuscitou. Então o que nós estamos fazendo aqui? A gente não pode pegar a palavra de Deus e começar a escolher que coisas delas que são verdade e que coisas nela são meras histórias. Ou a palavra de Deus é uma, ou ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus não se contradiz. Eu vi uma frase esses dias que dizia o seguinte: você prefere um livro de um único autor que se contradiz, o livro de um único autor que se contradiz, ou você prefere um livro de 40 autores que não se contradiz? Se a Bíblia é a palavra de Deus, então viva por ela. Tema ela e obedeça ela. Como diz Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a seu servo. A palavra do Senhor está disposta para todos nós. Ela fala o nosso papel, ela fala a nossa realidade,
Agora cabe a nós tomarmos essa decisão. Mas entenda o seguinte: o título da pregação: fuja se for capaz. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.